Mais de 240 milhões de linhas de celular estavam ativas em outubro no país, segundo a Anatel. Apesar da redução nos últimos 12 meses, o número é alto. São mais de 115 linhas para cada 100 habitantes. E as vendas de smartphones têm acompanhado esse comportamento. Cresceram nos últimos meses. Bruna entrou para o mundo dos celulares com internet no ano passado. É mais rápido, internet, tudo é melhor, as pesquisas, o WhatsApp. A Carolina já está acostumada e não consegue nem imaginar a vida sem um smartphone. Ela só não troca o atual modelo por um ainda mais avançado por causa do preço. O que eu quero realmente está um valor mais alto e a gente precisa se programar primeiro, né? O número de celulares vendidos entre julho e setembro deste ano no país foi 2% menor do que no mesmo período do ano passado. Mas a receita das empresas foi 18% maior. A preferência dos brasileiros foi pelos smartphones. Mais de 12 milhões de aparelhos foram vendidos nesses 3 meses. 11 milhões e 700 mil foram smartphones. Nessa categoria, houve uma alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para os fabricantes, os produtos mais caros têm compensado a redução nas vendas de celulares. Além disso, medidas econômicas pontuais, como a liberação do FGTS, garantiram mais vendas no primeiro semestre deste ano. Mas o crescimento não se manteve. As expectativas são de um mercado crescente, mas a uma taxa bem pequena. Então, alguns pontos percentuais que deve crescer o ano que vem, até porque não haverá esse diferencial do FGTS e podem existir muitas incertezas. Com incertezas, é difícil acreditar num crescimento muito forte. O comércio registrou queda de 0,9% em outubro, segundo o IBGE. Apesar da queda, nos últimos 12 meses, a receita do comércio teve o primeiro resultado positivo em mais de 2 anos. Para aumentar as vendas de fim de ano nesta loja que fica no centro do Rio, a gerente aposta nas promoções. A gente faz uma promoção assim, por exemplo, uma peça X valor, 2 peças já ganham desconto, entendeu? Então, assim, não estamos marcando muito em cima, que o pessoal às vezes, chega no final de ano, dá aquela aumentada no preço. A gente que está fazendo diferente. Isso para não repetir no Natal o que aconteceu em outubro, quando o desempenho do comércio caiu 0,9% em comparação com o mês anterior. Foi a maior queda para o mês desde 2008. Dos 8 setores pesquisados, 5 registraram queda. Os principais resultados negativos foram artigos de uso pessoal e doméstico, vestuário, móveis e eletrodomésticos. Para o IBGE, a Black Friday, que aconteceu em novembro, pode ter adiado o consumo das famílias. Essa consideração ela ganha mais força quando a gente observa setorialmente como se comportaram. Os setores que mostraram a maior perda de ritmo são justamente os setores que também guardam uma relação forte com a venda eletrônica, que é o foco principal da promoção de novembro. No acumulado do ano, o volume de vendas do varejo cresceu 1,4%. Segundo especialistas, esse cenário deve se repetir em novembro e em dezembro, por causa dos juros mais baixos e da inflação controlada. A gente espera que nos próximos meses volte a sua recuperação gradual, que já vinha ocorrendo ao longo do ano, e que o setor continue nessa recuperação lenta e gradual. Termina agora à noite em Buenos Aires, na Argentina, a 11ª Conferência de Ministros da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Mas depois de 3 dias de reuniões, não foi possível chegar a grandes acordos, principalmente em relação ao papel central da OMC no sistema de comércio mundial. A correspondente Mônica Yanakiev acompanhou. Nas ruas do centro de Buenos Aires, protestos e detidos. Partidos de esquerda, sindicatos e organizações de direitos humanos marcharam contra a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Há 3 dias, os ministros de 164 países estão reunidos para discutir regras para liberalizar o comércio no mundo.
A única coisa que vai sair dessa reunião é a entrada de mais produtos estrangeiros no nosso mercado para competir com a produção nacional e gerar mais desemprego, diz essa manifestante. Um pequeno grupo de organizações não governamentais, devidamente credenciado para a reunião, protestou dentro do local da conferência. Os manifestantes querem impedir qualquer avanço nas negociações da OMC para regulamentar novas áreas, como o comércio eletrônico. O modelo da OMC está falido. Ironicamente, os Estados Unidos tampouco querem que a OMC avance, mas por motivos diferentes. Desde que assumiu a presidência norte-americana há quase um ano, Donald Trump tem deixado claro que prefere negociações bilaterais às multilaterais, porque tem mais poder de barganha. O governo norte-americano conseguiu paralisar a OMC, bloqueando 2 dos 7 juízes do órgão de apelação, uma espécie de Suprema Corte da OMC. Já o Brasil não só quer manter a OMC, como avançar na inclusão de novos temas. A nossa proposta é que nós possamos constituir grupos para discuti-los de tal forma que consigamos ter uma densidade de propostas que permitam acordo. Mas nessa conferência ministerial, a primeira a ser realizada na América do Sul, nos 22 anos de existência da OMC, a maior expectativa era poder simplesmente garantir a sobrevivência da organização. A ex-chanceler argentina Susana Malcorra, que presidiu o encontro, disse que pelo menos um objetivo foi alcançado. Conseguimos dissipar as dúvidas de que a OMC vai implodir e vamos continuar negociando. O Brasil, junto com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, queriam aproveitar a reunião da OMC para anunciar hoje um acordo de livre comércio entre o Mercosul e os 28 países da União Europeia. As negociações, que começaram há 20 anos, estão na etapa final, mas os europeus pediram mais tempo e o acordo só deve ser assinado no ano que vem. A situação do maior reservatório de água do Ceará é preocupante. Em agosto, o açude Castanhão estava no menor nível da história e ainda piorou. Por isso, a população precisa economizar e mudanças simples no dia a dia podem fazer toda a diferença. Há alguns anos, Raquel começou a separar o lixo de casa e levar para a reciclagem. A gente já tem realmente o hábito de reciclar, né? A gente separa o lixo reciclável, deixa ele no ponto já para levar para os postos de coleta, né? Então a gente faz isso todo mês. A minha filha também traz o lixo da empresa que ela trabalha e também enviamos para os postos de coleta. E para ampliar o cuidado que a Raquel tem com o meio ambiente, a especialista em sustentabilidade, Cristi Bechara, dá dicas simples para a economia de água que podem ser aplicadas no dia a dia de muita gente. Por exemplo, a lavagem de roupas, né? Então você usa a bacia para deixar a água de molho. Aquela mesma água também tem serventia depois para lavar um quintal, uma varanda. Água que pode ser aproveitada até da lavagem de legumes. Higienizar os legumes, né? Lavar os legumes. Na sequência, nós descongelamos a peça de carne, usando ela também como uma forma de amolecer já o produto que estava congelado. Na sequência, a gente usou para a primeira lavagem de um produto que seguirá, né, para descartar, para reciclagem. E ainda essa água que está aqui, ela também pode ser usada para outros fins. Por exemplo, aquele assado, aquela carne que a gente fez na forma, na assadeira, ela fica aquela crosta, né, aquele resíduo ainda. Você pode usar essa peça de água para deixar na assadeira, para amolecer, para depois fazer a lavagem completa. Além das dicas na cozinha, a especialista conta que é preciso cuidado com as torneiras que gotejam. Uma torneira gotejando desse jeito são quase 2.000 litros de água por dia desperdiçados. No banheiro, também é possível controlar o que é gasto com a descarga do sanitário, que consome 20 litros de água cada vez que é acionada. A média por pessoa é de utilização 5 vezes ao dia. Raquel já aprendeu a lição e colocou em prática. E dependendo dos hábitos comuns, cada pessoa gasta mais de 200 litros de água por dia, seja para escovar os dentes, tomar banho ou lavar a louça. Como vimos, para algumas pessoas, o telefone celular é como um órgão vital. Coração, pulmão, rins ou representa um vício. Por isso, é preciso buscar equilíbrio quando o assunto é o uso do smartphone. E hoje a gente quer saber qual é a importância do celular na sua vida. Comunicação mais rápida entre as pessoas e também um mal, talvez.
Porque as pessoas acabam fazendo se substituir pelo aparelho, enquanto relações humanas e tudo mais. Então, nesse aspecto, ele é perverso. Também eu vejo muito vídeos no YouTube, é muito bom para aprendizado. Porque você não precisa muito mais sair de casa para aprender as coisas. Praticamente tudo tem no YouTube. E para falar? Para falar, nada. Praticamente 0% eu ligo mais. Geraldo Aperton, de Belo Horizonte, respondeu: hoje, com as redes sociais, eu uso o celular tanto para trabalhar como para me divertir e creio que, para mim, se tornou um vício. Participe das nossas perguntas do dia no Twitter. Vai lá no Repórter Brasil e nos siga. A seguir, líderes de países muçulmanos fazem a primeira reação conjunta contra o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E ainda, caiu o número de imigrantes com carteira assinada no país. Entenda os motivos em 2 minutos.